Salve, salve, fã do Remo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Leão de Perissá e vamos falar sobre o que foi esse jogo entre Remo e Caeté, válido pelas quartas de finais do Campeonato Paraense. O Remo ganhou de 4-2 e a gente vai analisar um pouquinho mais sobre o que foi essa partida. Vamos embora pro vídeo. Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria passar um recadinho bem rápido para vocês da Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros e agora também é a Bet do nosso Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos. E aí ganhou, pagamento na hora, Pix, beleza? Então, escaneia o QR Code que tá bem aqui em cima ou clica no primeiro link da legenda. E aí dá essa fortalecida lá no canal, beleza? É isso aí, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, depois desse recadinho aí da Bet Nacional, vamos falar um pouquinho sobre essa partida entre Clube do Remo e Caeté. O Clube do Remo venceu por 4-2, tá? Vale pelo jogo de ida, tá? Aliás, das quartas de finais do Campeonato Paraense de 2023. E, gente, eu separei algumas pautazinhas, assim, coisa não muito extensa, tá? Eu vou tentar não me estender muito pra gente falar um pouquinho sobre o que foi esse jogo, tá? Eu acho que, no geral, foi uma vitória... É porque eu tenho medo de chamar um pouco de inconsistente, porque a parada da consistência eu acho que não foi muito bem o perfil logo de cara do Remo para esse jogo, sabe? Eu acho que foi um jogo que fez o torcedor dar uma sofrida, fez o torcedor dar uma chacoalhada, né? Uma mexida depois do que foi... em comparação ao jogo que teve na quarta-feira contra o Corinthians, vencendo de 2-0 também, porque o Remo vai nessa oportunidade contra o Caeté, vai com um time misto, né? Aliás, vai com um time totalmente reserva, acho que não dá nem para chamar de time misto, porque todos os jogadores eram reservas, né? E tivemos estreias de titularidade, tivemos algumas características nesse sentido. Mas o primeiro ponto que eu quero começar falando com vocês é sobre a presença do Ray Lopes na lateral esquerda do Remo. Gente, eu não sei, sinceramente, até que ponto o Remo vai precisar chegar ou ter um desgosto tipo assim, um problema, certo, com o Ray Lopes para que ele seja urgentemente mandado embora. A gente sabe que o contrato de muitos jogadores é firmado até o final do Campeonato Paraense, né? Muitos jogadores que vieram como teste, jogadores que vieram com uma expectativa até da própria diretoria abaixo do que de outras contratações de um pouquinho mais de renome, um pouquinho mais de peso, né? Então, cara, o Ray Lopes ele dá raiva de ver jogar, essa que é a grande verdade. Tá? É um jogador que dá raiva de jogar. Ele já não... Hoje, ele além de estar numa, digamos assim, má fase, eu acho que é até complicado eu pegar muito no pé. Lembrando, a crítica ela é sempre pautada naquilo que o jogador apresenta dentro de campo. Porque se ele é gente boa, se ele é resenha fora das quatro linhas, se ele é de grupo, se ele é isso, se ele é aquilo. Pô, aí é outra parada, não quero tocar nesse assunto, é complicado, eu sei que isso falar e ofender, não é ofender, mas tratar jogadores, né, utilizar certos termos para certos jogadores, acaba tendo a questão da família e tudo mais, as pessoas não gostam, eu realmente também não gosto de fazer isso, mas cara, chega a ser ridículo ver esse jogador, esse lateral esquerdo passando, utilizando a camisa do meu time, porque simplesmente ele não consegue, ele tem muito problema em desenvolver o futebol básico. Tá entendendo? Ele tem muito problema de desenvolver o futebol básico. O básico não é com ele. E também a inventar futebol também não é com ele. Jogar futebol é muito difícil para ele. Tá entendendo? Eu acho que o que eu percebo que o Marcelo Cabo vê nele é a consistência defensiva, ou a estrutura que ele dá pro time defensivamente falando. Mas, cara, ele é um jogador que apoia muito mal, ele erra passe de 2 metros, ele erra passe de 1,5 metro. Porra, ele erra dividida.
Ele erra bote, coisa que, pô, beleza. Pô, João, mas, pô, beleza, mas o Leonardo também não é um auge de um desempenho defensivo. Pô, cara, mas pelo amor de Deus, comparar esses dois caras, pra mim é inconcebível, cara. O Leonardo sabe o que ele faz com a bola no pé. O Raí, ele não consegue. Ele recebe uma bola pra cruzar, ele se treme todo pra fazer um cruzamento minimamente certo. Sabe? Cara, isso angustia até o mais desacompanhado, né? O que menos acompanha o Remo. Olha um cara desse. Meu Deus, o que ele tá fazendo no meu time, cara? Ele é pior do que muito lateral que já passou aí pelo Remo. PH é um exemplo deles. PH perto desse cara Pô, tá maluco, pô. Tá maluco. É craque de bola, sabe? Sei que tem muita gente que pode discordar e é óbvio, né? Com todo respeito, é claro. Mas, cara, pô, é inconcebível. É inconcebível. É inconcebível. Outro cara também que não tá me descendo. Muito por parte do pênalti perdido. Assim, não foi só porque perder. Pô, uma bola na trave. Porra, chutou mal. Ou coisa parecida. Como foi, por exemplo, do Muriqui. Acontece, pô. Tá, pô, ele queria tirar mais do goleiro. Não, cara. Porque no pênalti do Rogério. Naquele repá. Cara, é coisa de mal. Como é que alguém consegue fazer aquilo, cara? Aquilo beira o ridículo. Aquilo nem, porra, moleque de várzea consegue fazer, gente. É ridículo. Ridículo. Hoje, mais uma vez. Cara, o Rogério ele já tá um bom tempo no Remo. Ele não chegou ontem, gente. O Galdesani chegou praticamente ontem. E claramente apresenta um futebol melhor que ele. O próprio Álvaro, que estreou hoje, apresenta um futebol minimamente, tática e tecnicamente acima. Tá entendendo? Cara, o Rogério ainda. Não é que ele tá pesado. Pesado tô eu. Com cento e poucos quilos, gente. Esse cara, ele dá um pique. Ele não tem disposição física. Ele não tem disposição física. Pra dar um corte pro meio e chutar. Pô, cara, ele chegou. Ele teve uma bola que ele tinha todo o tempo do mundo pra matar, olhar e chutar. Esse cara, ele bateu de primeira, ele mandou. Pô, ele mandou no Natalharim, gente. Que isso, rapaziada? Pô, igual ao pênalti que ele bateu. Não existe isso, gente. Não existe isso, cara. Não existe isso. Pô, isso não entra na minha cabeça, cara. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Eu não sei se tá precisando de tempo de jogo. Não sei se tá precisando de ritmo de jogo. Eu não sei se no caso o problema seria de fato a minutagem. Sabe? Ou ele tá precisando de um jogo pra tirar a nhaca, sabe? Como o Diego Ivo fez no primeiro reparo da Copa Verde. Que hoje, pra mim, o Diego Ivo tem desempenhado muito melhor depois daquele jogo. Tá entendendo? É complicado, cara. É complicado. Outro ponto negativo pra mim não vou nem dizer negativo, tá? Assim, é porque eu acho que foi por exemplo, o que eu vou citar o jogador agora é o Rodriguinho. E pra mim eu acho que ele teve um balanço, eu acho que ele teve um contraste em momentos diferentes do jogo, tá? A minha análise técnica do Rodriguinho, eu acho que é um jogador que ainda não apresentou seu auge técnico, tá? Eu acho que ainda não tá naquilo que na minha concepção o Rodriguinho consegue entregar. Eu acho que a questão do ritmo de jogo e tempo de jogo também afeta, principalmente na partida de hoje. Passou um bom tempo sem jogar e tudo mais. Eu acho que tem todos esses fatores, tá? Hoje meteu 2 assistências, certo? Duas boas assistências. Mas eu acho que a questão do segundo tempo, eu acho que o jogo dele já tava muito manjado, sabe? A forma com que ele ia criar tava muito manjada. E basicamente era notório, eu não sei se na televisão, porque como eu fui pro estádio, eu tive uma impressão diferente. Eu não sei se na televisão deu pra perceber essa ideia. Que em muitas oportunidades o Rodriguinho recebia a bola, todo mundo já sabia que ele ia lançar. Os laterais já sabiam que ia lançar por alguma ponta. Ou tentar fazer uma jogada em profundidade. Então o lateral já se antecipava.
Foi uma leitura fácil, sabe? Eu acho que tá faltando um pouquinho mais de ritmo de jogo pra ele fazer uma parada diferente. Ah, mas ele deu 2 assistências, João. Pô, perfeito. Eu acho que foram 2 assistências de maneira de uma qualidade absurda. Eu acho que realmente não vejo muitos jogadores no elenco do Remo que teriam, digamos que uma noção de espaço, entre aspas, espaço de jogo e contexto de jogo para dar o passe, enfim, para atuar da maneira que atuou até então. Só que eu acho que depois o jogo dele ficou manjado e ficou facilmente neutralizável, sabe? É essa impressão que eu fiquei. Eu acho que, e falando nisso, né, essa questão da como ele teve que sair, o próprio Rodriguinho teve que sair, eu acho que as mudanças ele deram um gás completamente diferente pro Remo. As primeiras alterações, com a entrada do Shoa, deu uma outra dinâmica. É incrível como o Shoa, nesse quesito criatividade, ele entrega demais pro Remo e a ausência dele é muito sentida, sabe? O time com o Paulinho Curuá desempenhando o papel do Shoa é um time completamente diferente. Completamente diferente. Apesar de eu acho que achar ainda que o Curuá, em quesito defensivo, eu acho que ele ainda dá mais combate que o Shoa, certo? Como desarme, porque ele é grande, ele é porrudo, ele é ombrudo, ele consegue ter um domínio para fazer uma recuperada de bola, eu acho que com um pouquinho mais de força, né? E aí tu acaba colocando o teu peso, aliás, ele acaba colocando o peso dele para cima do outro jogador e isso acaba dando uma vantagem para ele, sabe? E essa vantagem eu acho que ela é muito sentida nesse sentido, mas eu acho que não é um tipo de situação que vale a pena trocar pelo Show, porque o Show também não é também uma mãe, não deixa, né? Não vai em bola nenhuma, não divide, não faz nada, não. Ele é bem consistente também, mas a criatividade dele, ele acelera muito a bola. Cara, na hora, quando o Cruá saiu e o Show entrou, as bolas aceleradas dele, a noção de jogo, a instrução também no setor defensivo, pô, foi completamente diferente, gente. Nossa! E aí, cara, assim, chovendo molhado. Porque a gente já sabe que o Show muitas vezes é um jogador que aparece, mas muitas vezes também é um jogador que não aparece, mas que atua sempre muito bem, né? Então tem esse ponto aí pra ele. Olha, e eu queria falar do Canu. Eu acho que o Canu óbvio, né? Ele é um garoto, ele desempenhou muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, certo? Nesse sentido, ele vem recebendo oportunidade no time do Marcelo Cabo. Eu acho que pro papel dele, eu acho que ele tem sido ok. Não vou também que ele tá uma máquina, não. Tem feito os golzinhos dele, bem feito. Eu acho que nesse quesito o Remo tá muito bem servido de camisas 9, né? O Fabinho hoje, por exemplo, fez 2 gols. Não é também um primor técnico falar do Fabinho, tá? Mas eu acho que dá pra ressaltar que ele tá fazendo gol, cara. No final das contas, é isso que importa, sabe? No final é isso que importa. Então, mas eu acho que no Canu, eu vejo que ainda falta ele entregar muito taticamente pro time do Marcelo Cabo, sabe? E aí eu fico questionando porque o Muriqui já, como aconteceu o problema, óbvio, graças a Deus o Fabinho deu conta do recado na ausência do Muriqui, que também não foi muito requisitado. Ele não teve um Corinthians pela frente, ele não teve 3 clássicos, né, para jogar. Tem esse quesito também, mas eu acho que ainda assim é necessário trazer mais um centroavante, tá? Eu não sei se precisando de um gol ou coisa parecida, um desespero ali, eu acho que o Canu seria uma solução viável. Também não acho que trazer qualquer um seja o caso, tá entendendo? Então, óbvio, sendo muito, muito pontual, muito, muito bem pautado, muito bem, em análises muito bem feitas, sabe, em relação a isso. Olha, eu achei uma boa estreia pro Álvaro, mas eu acho que no atual clube do Remo, no atual time, Pablo Roberto Galdesani, o 4-4-2 montado com
duas linhas de volante e duas linhas de meias, né? Criadores e também são os meio-campistas centrais ali de fato, né? Que armam o jogo e também voltam para marcar. Eu acho que ali no jogo contra o Corinthians foi o panorama mais perfeito que pudemos ter nesse sentido no meio de campo, na minha concepção. Eu acho que a profundidade que o Pedro Vitor deu, mesmo jogando na lateral, mas não sendo necessariamente um ala, eu acho que foi importante. Eu acho que ajudou bastante ele, né? Mas nesse quesito meio de campo, eu acho que o conjunto que temos agora, ele é o ideal. Eu acho que o Álvaro, se ele entra no lugar do Galdesani, por exemplo, hoje, no que para mim é o time ideal do Remo, eu acho que ele tem muito sim a agregar. Eu acho que foi uma boa contratação. Óbvio, muito cedo, foi o primeiro jogo, foi o jogo de estreia dele. Não tô dizendo também que ele é um gênio da bola, no que não é, tá? Mas eu acho que dá pra gente esperar coisas boas aí dele. Eu espero que ele não seja aquele tipo de... que eu até brinco com você, né? O tipo do jogador merdeiro, que é consistente, mas a qualquer hora pode fazer besteira. Eu espero que não seja o caso, tá? Eu realmente espero que não seja o caso, tá? Falando de Clube do Remo, no quesito ofensivo, eu acho que ainda tem tido um mantra muito forte de ser um time que cria bastante, mas chega na cara do gol, perde gol. Sabe? Eu acho que isso tem que ser corrigido, eu acho que isso tem que ser melhorado. E isso é melhorado com muito treino, muita adaptação, muita parceria ali, né? O time todo bem unido, porque o Álvaro recebeu uma bola ali, cara, que o Álvaro, eu não lembro quem foi o outro, não sei se, acho que foi o Canu, não lembro agora. Assim, foram duas bolas assim, esse jogo terminou 4-2, mas assim, com tranquilidade poderia ter terminado 6, se o Remo tivesse aproveitado pelo menos mais duas oportunidades claras de gol, sabe? Então, uma do Álvaro e, se eu não me engano, outra do Canu, mas tá me falhando um pouquinho aqui a memória, sabe? Então, eu acho que deu essa... Eu ainda continuo com essa impressão, eu acho que o Corinthians foi a mesma impressão, foi a mesma percepção que eu tive, eu acho que ainda deu pra fazer mais, mas ousou de perder gol. Eu espero que isso não custe, sabe? Apesar de ter classificado num placar de 2-0, eu espero que isso não custe, né? Lá na frente. Bom, e falando sobre os gols tomados, eu acho que foram gols assim extremamente de desatenção, sabe? Aquele que passou. Caraca, passou. Eu acho que o primeiro gol foi uma extrema desatenção da defesa, deixou o cara estar sozinho e sobrou ali pra ele. Ele fez o gol, mérito dele, sabe? E foi isso. Ninguém foi para o rebote, para a segunda bola. Ficou basicamente ali todo mundo olhando, vendo, assistindo sei lá o que, assistindo o jogo de dentro do campo. O segundo gol também eu acho que é um pouquinho complicado na minha percepção encarar com 100% culpa do Rodriguinho ou 100% culpa do Wendel Lomar. Eu acho que se eu tivesse que colocar nessa proporção, eu colocaria um pouquinho mais pro Wendel Lomar, porque era um zagueiro que estava de frente pro jogo, né? O Rodriguinho ele nunca ia conseguir perceber a passagem do atacante, sabe? Pra roubar a bola, a não sei que alguém gritasse ladrão, coisa parecida, mas ele veio muito brasado, muito... Cara, eu vou recuperar a bola, quero fazer o gol e tal. E como ele tá de costas pro gol, pô, não tem como imaginar. E aí o Wendel Lomar, em uma desatenção de 3 segundos, assim, foi muito rápido também o lance, a roubada de bola foi muito rápida. Na hora que o Wendel Lomar ele dá o passe pro Rodriguinho, ele já olha para ver se ele, na devolução, ele entrega a bola para alguém, seja se eu não me engano, pro Lucas Marques, que estava na lateral, que dava para fazer um passe em profundidade, ou já lá na ponta, sabe? E aí numa desatenção de 3 segundos, ali a bola já estava no pé do atacante, ele tentou dar o bote, não deu conta e tomamos o gol. Foi um gol assim bem repentino, bem... Na hora, tu fica com muita raiva, porque, cara, não pode dar uma bobeira dessa, sabe? Mas foi um lance muito rápido, como eu falei, existe culpado, houve uma desatenção geral ali, né? Mas nesse sentido, eu acho que dá pra gente colocar nessa proporção, né? De um pouquinho mais pro Wendel Lomar por estar olhando, estar de frente pro jogo, né? Apesar de o lance ter sido um lance bem rápido, estar de frente pro jogo, isso dá muita vantagem em relação a ele.
de ele conseguir visualizar situações de jogo em relação ao Rodriguinho, que estava literalmente de costa, né? Então teve esse ponto aí, tá? Gente, muito obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo. Sejam muito bem-vindos a comentar aqui e falar o que vocês acharam do jogo, tá? Não esquece de dar o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, vê se a galera aí que te acompanha, aliás, a galera dos teus amigos aí, se a galera também tem uma opinião diferente da minha, quiser comentar aqui também, quiser manifestar opinião, também estamos abertos a falar com vocês tranquilamente nos comentários, tá bom? Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus e bora, Leão!